Gessé Cardoso, Jornal Notícias Úteis da Zona Oeste, reportando para o canal YouTube Notícias Úteis ZO, nesta quarta-feira, 27 de novembro de 2024, no momento em que estamos no gabinete do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Vitor Santos, que nos brindou com uma entrevista, onde ele nos falará sobre a relação de sua gestão com a Zona Oeste, onde ele nasceu, cresceu e é reconhecido, considerado. Doutor Vitor Santos, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui no canal, poder falar um pouquinho sobre a minha convivência com a Zona Oeste, né? Eu, na realidade, meus pais, minha família toda morou em Campo Grande, né? Na mesma casa durante 70 anos. E eu, por uma, digamos assim, por conta de uma visita do meu pai a uma tia, eu acabei não nascendo em Campo Grande, eu nasci em Madureira. E aí minha tia, irmã do meu pai, morava em Madureira, e nessa visita minha mãe entrou em trabalho de parto, acabei nascendo em Madureira. Mas voltei para Campo Grande e lá fiquei até completar 30 anos. Quando eu acabei me casando, e aí me mudei de lá. Ok. Doutor Vitor, a sua infância, juventude na Zona Oeste influencia nas decisões do secretário? O senhor está à vontade para falar de um tema doméstico e que quase sempre confundem a autoridade com o cidadão. Eu me sinto à vontade para falar sobre qualquer coisa, né, relacionada à Zona Oeste, a minha convivência com a Zona Oeste, e principalmente hoje a minha posição como secretário de Segurança e oriundo daquela região, né? Eu acho que facilita muito para mim exercer a minha função aqui com um olhar voltado para uma região que durante muito tempo, né, ficou largada pelas autoridades. E eu morava em Campo Grande, trabalhava no centro, pegava o 397 na rodoviária de Campo Grande. Então, naquela época, a gente já sabia o problema que tinha o transporte público, né, para levar os moradores da Zona Oeste até o centro da cidade. A mesma coisa em relação ao trem, a estação de trem, né, você pegava o trem em direção ao centro. Toda essa dificuldade que a gente vivia, né, seja no transporte público, limpeza, ordenamento urbano e segurança pública, a gente vivenciou isso desde muito cedo, né? Eu trabalho desde os 12 anos. Meu primeiro emprego lá em Campo Grande foi vendendo laranja, no barracão de laranja em Campo Grande, depois vendendo sorvete num bar, depois transporte, dirigindo uma Kombi no Jardim Infância, como é que é o nome da escola? Fica na Monteiro Lobato. Jardim Infância Fazendinha. Ao lado do Aliados, do Clube Aliados. Então, assim, sempre morei, trabalhei, estudei em Campo Grande. Me formei pela Moacir Celeder Bastos, que é uma universidade de Campo Grande, porque também não tinha dinheiro para a universidade melhor que tinha, era a Gama Filho. E a gente não tinha condições de pagar isso. Minha família é uma família pobre, morando lá no bairro do Comari, em Campo Grande, né, onde meus pais, hoje minha mãe é falecida, meu pai continua morando na mesma casa. A gente não tinha essas condições de pagar esse estudo. Mas eu cresci, conheci muita gente em Campo Grande, convivi com aquela realidade ali de Campo Grande. Muitos amigos se perderam por escolhas ruins. Eu resolvi fazer boas escolhas e uma delas foi estudar. Como não nasci em berço de ouro, a minha alternativa era estudar. Vamos estudar para tentar, naquela época dizia, ser alguém, né? Vamos ser alguma coisa, tem que estudar para ser alguma coisa. E era assim que a gente ouvia dos nossos pais, né, dos meus avós, e assim segui o conselho deles de buscar esse espaço. Estudei, passei num concurso para delegado da Polícia Federal, né, me aposentei no ano passado, depois de 30 anos e 10 meses de serviço.
Viajei esse Brasil todo aí, fazendo trabalhos pela Polícia Federal. A última, de 2021 a 2023, eu fui superintendente da mais importante superintendência da Polícia Federal no Brasil, que é em Brasília. Saí de lá início de 2023, voltei para o Rio de Janeiro já com tempo para me aposentar, me aposentei e recebi esse convite do governador Cláudio Castro para poder assumir essa missão difícil que é a segurança pública no Rio de Janeiro. Então acho que essa experiência toda de convivência na Zona Oeste, né? Convivência com as pessoas, com a realidade da Zona Oeste, e ter a oportunidade de ter viajado o Brasil como delegado federal, acho que nos dá bastante expertise para poder pensar um pouco sobre a segurança pública do Rio de Janeiro e, claro, buscar soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui no estado. Secretário, o que o senhor pode fazer para minimizar alguns problemas da Zona Oeste, tipo os produtores rurais do Mendanha, com referência aos grileiros que tentam tirar suas terras, as comunidades, os comerciantes que são assediados pela milícia? Como fazer? Tem solução? Sem precisar de novas leis, com o que nós temos em termos de normas. Bom, a gente acha que a solução não pode vir só do Estado, né? O senhor falou aí sobre algumas questões que não diz respeito a atribuições do Estado e não somente da segurança pública. A Prefeitura é um parceiro importante, que o ordenamento urbano, né, o crescimento desordenado de comunidade é uma atribuição da Prefeitura. Então essa parceria entre Estado e Prefeitura é que vai fazer com que a gente consiga ter um resultado positivo. A área rural, por exemplo, a gente sabe que no Rio de Janeiro, isso não é um problema só do Rio, mas do Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro eu conheço um pouco essas regiões ali, Jesuíta, a área de Santa Cruz, né, aquela área também industrial que tem Itaguaí. Então são bairros muito próximos, Noaíba, né, Cosmo, são áreas bem próximas de Campo Grande que acabam impactando toda a Zona Oeste. Você tem a Avenida Brasil que corta todos esses bairros e a gente vê o estado que hoje se encontra aquelas regiões, principalmente aquelas que são bem próximas da Avenida Brasil. Então isso passa por fomento, né, seja do estado e do município, e na segurança pública, na realidade, a gente acredita que a tecnologia é uma forma de a gente poder melhorar essa qualidade. O monitoramento desses bairros, a gente tem câmeras com reconhecimento de placa, reconhecimento facial, isso vai fazer com que otimize o trabalho dos batalhões. A gente tem vários batalhões que cortam toda a Zona Oeste, né? O 14º Batalhão, depois tem 40, RP Monte, 27, então são áreas que pegam 18, 31, você pega Barra da Tijuca, Recreio, então é uma área muito grande. Campo Grande, por exemplo, é o maior bairro do Brasil, né? Então merece uma atenção especial. E hoje a gente tem um problema de déficit da Polícia Militar, por exemplo, que é a polícia que acaba tendo uma demanda maior, né? Hoje o déficit da PM é 17 mil homens. Então a gente pretende, nesse pequeno período que falta do governo Cláudio Castro, suprir todas essas questões. Investimento em tecnologia, concurso para colocar mais gente e, obviamente, suprir essa deficiência que tem essas regiões, principalmente da Zona Oeste, que são carentes de efetivo já há muito tempo, e não é um problema de hoje. Doutor Vitor Santos, o senhor respondeu a minha pergunta, mas eu vou fazer, tenha paciência, responde de novo, por favor. E quanto ao efetivo dos batalhões da Polícia Militar e das delegacias de Polícia Civil na Zona Oeste, pode aumentar? O projeto é exatamente esse, né? Hoje nós temos um concurso da Polícia Militar, né, em andamento. O governador entendeu a necessidade. Inicialmente, por exemplo, da PM eram 2.000 candidatos, ele dobrou o número de vagas, então são 4.000 candidatos, ou seja, 4.000 policiais que serão formados para suprir essa deficiência. Ainda não é o ideal,
como eu disse, né, são 17 mil só da Polícia Militar, mas a gente espera ter dado esse pontapé inicial para resolver essa questão do efetivo. Então, 4 mil homens da Polícia Militar e mais 1.500 da Polícia Civil, que também é um concurso que está em andamento e vão ser chamados até o ano que vem. Então, a gente acredita que com esse efetivo a gente consiga dar um reforço muito grande para essas delegacias e batalhões. Principalmente a Polícia Civil, por exemplo, ela ficou 10 anos sem concurso. Isso é um impacto muito negativo, né? A delegacia de Campo Grande, a 35DP, é a delegacia que há décadas é a delegacia que mais registro de ocorrência tem de todo o estado do Rio de Janeiro. Ou seja, há uma demanda muito grande daquela região, né? Então, isso é que a gente acredita com o suprimento, né, ou o complemento desse efetivo, a gente consiga melhorar a qualidade do atendimento da segurança pública nessa região. Doutor, o senhor acha que os problemas das periferias, eles precisam de um tratamento específico, ou que nós temos em termos de ferramentas, de leis, dá para atender? Precisa de alguma ação específica? Olha, a gente imaginar, a legislação ainda ela não, hoje não atende à necessidade da população. Quando o legislativo publica uma lei, né, promulga uma lei, ela retrata uma realidade daquele momento. Hoje, as nossas leis, o Código Penal, o Código de Processo Penal, já estão defasados. Por mais que tenham havido aí algumas modificações, né, durante algum tempo, mas ele ainda está defasado. Mas existem legislações que poderiam gerar um impacto melhor. Por exemplo, a reincidência de crimes. A reincidência, a definição de reincidência é aquele criminoso que cometeu um crime, foi condenado e a sentença transitou em julgado. E ele, durante 5 anos, voltar a cometer um outro crime. Então, ele é considerado reincidente. Agora, existe um outro termo que é a habitualidade. Então, tem criminoso que ele tem habitualidade em cometer crimes. E isso, às vezes, não é levado em conta para mantê-lo preso. Hoje, 60% dos presos são soltos na audiência de custódia. Isso causa uma insegurança muito grande. Por quê? Aquele cidadão que sofreu uma agressão, tomou um prejuízo, passa algumas semanas, alguns meses e vê o sujeito novamente na rua. Isso gera medo para a população. Para o policial, ele fica com a sensação de estar enxugando gelo. Porque a gente tem caso aqui de prisão, de abordagem e prisão do mesmo criminoso 15 vezes. Recentemente tivemos uma ação onde o policial reagiu a um assalto na linha amarela, um criminoso foi alvejado e acabou falecendo no hospital. Ele tinha 182 passagens pela polícia. Ou seja, isso gera insegurança para todo mundo. Gera insegurança para o policial que parece que não está fazendo o seu trabalho, ou que o seu trabalho não está sendo reconhecido, e obviamente para a população, a vítima que sofre agressão, que volta a ver aquele sujeito novamente na rua, acaba gerando medo. Então a gente acredita que essa mudança de legislação também é importante. O governador Cláudio Castro já apresentou algumas mudanças de legislação ao Congresso, com vistas a ter uma efetividade maior. E não é só ele, tá? O Rio de Janeiro participa de um consórcio, o consórcio Sul e Sudeste, COSUD. Então, são 7 estados do Sul e Sudeste. Esses estados representam 50% de toda a população do Brasil e 70% do PIB. Então, a gente acredita que esse consórcio, onde esse documento foi consolidado, essas proposições de mudanças de lei foram consolidadas, a gente acredita que esses estados juntos consigam ter uma força maior junto ao Congresso e conseguir fazer essas mudanças. Secretário, e quanto à juventude? Existe algum programa prevenindo a criminalidade que passe pela juventude, focado nela? Olha, a segurança pública ela é parceira de outras secretarias, né? Secretaria de Ação Social, Secretaria de Cultura, Secretaria de Lazer e Esporte. Eu acredito, como eu vim de Campo Grande, lá tem o Nécio da Silva, né? e o Centro Esportivo. E naquela época a criançada já usava aquilo lá. Eu fiz natação ali, fazia atletismo,
Então a gente acha que o esporte, além de ser muito inclusivo, acaba dando oportunidade para aquelas crianças que efetivamente não têm família com poder aquisitivo, de fazer com que ela de repente desfoque, né, daquele ambiente, às vezes, de criminalidade que é criada no meio da comunidade e consiga enxergar um horizonte melhor. Então a gente acredita que esse trabalho social, né, o trabalho com o esporte, é uma via interessante para poder tirar essas crianças dessas comunidades, fazer com que eles enxerguem que há uma vida boa e bons caminhos, com boas escolhas, além daquela que às vezes apresenta o criminoso, seja ele o traficante ou o miliciano que atua naquela região. Dr. Vilton Santos, chegamos ao final da nossa entrevista. Foi bom, poderia ser mais, mas nós sabemos, né, das nossas condições, né, o trabalho urge. Então, muito obrigado por ter nos recebido, por ter dado atenção à Zona Oeste, que é sua também. E a gente volta a palavra para o senhor, para as suas considerações finais e para algo mais que o senhor tenha a acrescentar ou que eu não tenha interagido. Eu é que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar para o povo da Zona Oeste. Eu não esqueço e não largo as minhas raízes. Sábado passado estava em Campo Grande visitando a família, visitando os amigos, mantenho contato até hoje. Pode ter certeza que a minha atenção também está voltada para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, por onde eu tenho um grande carinho e apreço. Ok. Telespectador, se você não é membro do canal, inscreva-se no canal, toque o sininho para você receber notificação das futuras entrevistas. E se você gostou, só se gostou, comente, compartilhe. E até a próxima produção.